O que que eram aquelas minhoquinhas pretinhas em cima da página em branco? E aí eu fui descobrir que aquilo era leitura e não larguei Não mais. largou mais. E tu tinha acesso aos livros, Charles? Não, eu não sou de família rica, né? Não tinha biblioteca na minha casa, mas a minha cidade tinha boas bibliotecas escolares e boa biblioteca pública. Quando eu terminei de ler a parte de literatura da biblioteca de 13 de Maio, eu fui embora para Santa Rosa. E lá em Santa Rosa eu li muita coisa também. Quando terminei a biblioteca de Santa Rosa, eu fui embora para São Paulo. Aí eu peguei uma biblioteca de peso, que é a Mário de Andrade, em São Paulo. E aí não consegui ler toda a Mas quando tu chegou biblioteca. em São Paulo, tu já tinha lido muita coisa boa também. Já tinha né? lido muita coisa boa, especialmente os clássicos. Porque nas cidades do interior se investe muito em... Provavelmente eles compravam esses livros mais baratos, os clássicos, né, de coleções. Então eu li muito clássico. Eu não li best-seller quando eu era criança Mas e alguém adolescente. te orientou para isso? Não. Ou foi a sorte? Sim, até eu o tive dois acaso? professores que me orientavam, até é verdade. Um professor chamado Valdir Darós e outro chamado João, que eu não recordo o sobrenome, um italiano. Eram dois professores de língua portuguesa e literatura, apaixonados por leitura. Inclusive o Valdir foi meu primeiro emprego oficial, assim. O Valdir abriu a primeira livraria na cidade e me convidou para trabalhar com ele. Que idade tu tinha? Eu devia ter 12, 13 anos. Você já trabalhava na livraria? Trabalhava na livraria. Lógico que aquele serviço de meio expediente, antigamente, acho que ainda pode, né? Meio salário mínimo, aquela coisa toda, mas era muito legal. E com outro professor, que era fotógrafo, eu trabalhei com ele também, que ele tinha um negócio de fotografia. Então são duas coisas que eu gosto muito, literatura e fotografia, cinema e tal, e foi com esses dois professores. E o que o interior significou para ti, Charles? Que tu veio do interior, ficou muito tempo lá. Ele contribuiu para alguma coisa na tua trajetória profissional? Eu te diria até que nesse aspecto o interior atrapalha um pouco, né? Por falta de recursos. Eu saí da minha terra natal com 17 anos, porque eu achei que 13 de Maio não tinha mais livros, não tinha mais interesse, eu queria uma coisa maior, aí fui a Santa Rosa. Quando Santa Rosa se esgotou, eu fui para São Paulo. E de São Paulo eu vim a Porto Alegre. Então, o interior, ao mesmo tempo que ele te protege contra a violência, contra uma série de coisas, ele também te fecha, te limita em relação cultural, né? Por exemplo, eu fui ver peça de teatro de valor muito depois. Sim. A começar por elevador, eu entrei num elevador com 17 anos pela primeira vez, um absurdo, né? Charles, e aí tu criou também uma cidade fictícia para ti, que foi Pau d'Arco. Como que surgiu isso? Que ela fez parte de vários livros. Estou escrevendo um novo romance que Pau d'Arco é fundamental. Pau d'Arco é uma cidade ficcional, inventada, mas ela nasceu de uma experiência pessoal, assim. Quando eu era criança, eu ia de bicicleta para a casa do meu avô e passava por muitos paus d'arcos. Anos depois, quando voltei lá, não havia mais os paus d'arcos, porque se derrubou tudo para plantar soja. E aí eu fiquei chocado com aquilo, porque o pau d'arco é uma árvore muito bonita, né? O ipê roxo. O ipê roxo. Toda verde, né, na copada, e aí em cima da copada nasce a floração de flores cor-de-rosa. Então fica aquele contraste entre o verde e o cor-de-rosa, é belíssimo. E aí, em homenagem a essa árvore maravilhosa, eu dei o nome na minha cidade de Pau d'Arco. Que segue, que é. E que segue e que não vai me abandonar nunca, né? Porque Pau d'Arco virou uma função e não uma cidade, né? Então, daqui a pouco eu vou inventar um estado chamado Pau d'Arco, cuja capital será Pau d'Arco. E depois um país. Então tá bom, a gente vai pro intervalo e volta já já. Charles começou muito jovem, né? Foi um escritor jovem. Como que foram os teus primeiros livros? Como escritor, eu sou muito jovem. Eu vou contar para vocês. A minha mãe guardou o papel de pão que ela escreveu em 1963, lá por novembro de 1963, na cidade de Alegrete. A situação foi assim. A minha mãe tinha uma amiga muito bonita, uma morena linda, parecida contigo até. Uma morena linda que era professora. E eu tinha 4 para 5 anos de idade. Me apaixonei pela professora. Me apaixonei. E um dia estava a professora e a minha mãe na sala, tomando chazinho, comendo bolachinha e conversando. E eu entrei na sala, botei os bracinhos para trás e disse o seguinte versinho que eu tinha inventado. O amor não tem idade, seja 10 ou seja 100, eu sempre te quero bem. E saí correndo. Pronto, teu primeiro... Meu primeiro poema. E felizmente a minha mãe registrou isso num papel de pão. E ela tem guardado até hoje. Que legal. E a partir daí tu... E a partir daí, aos 5 anos, não parei mais. Fiquei feliz uma vez quando visitei a Casa Helf, que tem um excelente museu das coisas do Borges, lá em Buenos Aires.
e eu encontrei lá uma redação que o Borges escreveu aos 6 anos em inglês. Nossa. Se chama O Minotauro. O cara era um gênio já com 6 Nossa. aninhos de idade, né? Eu, com 5 anos, estava fazendo uns poemetinhos bem fraquinhos, né? Salles, e o teu primeiro livro foi que idade tu tinha? 17. E ele existe ainda? Existe, mas só a raridade, porque o que eu pude comprar e destruir, eu comprei e destruí das livrarias sebos. Um livro muito bobinho. Eu tinha dos 12 aos 17 anos, eu fiz os poemas que eu coloquei no livro O Lírio do Vale. Poemas de amor, água com açúcar e tal. Eu não me envergonho deles porque são o meu primeiro passo, mas eu não permito mais que o livro circule comercialmente. Então, o primeiro livro que tu considera hoje seria Caminhando na Chuva, que é o quarto. Que foi um grande Na sucesso. escala das até hoje. Né? Na escala das produções, ele é o quarto. Tem edição nova agora pela Ática, o Caminhando na Chuva. E que idade tu tinha quando escreveu? Quando escreveu Caminhando na Chuva? 21 para 22. 21 para 22. Porque dos 17 aos 22, mais ou menos, eu fiquei sem escrever nada. Eu recebi uma crítica muito dura de um crítico gaúcho que se chamava Zeferino Fagundes. Eu fiquei muito chocado com o que ele fez, assim, o que ele disse sobre os meus livros. E ele tinha razão. Só que eu tinha só 17 anos, né? E aí eu me bloqueei, me fechei durante 5 anos, não consegui escrever. Mas o engraçado é que eu fiquei fechado, e 5 anos depois nasceu o autor do Caminhando na Chuva. Olha só. E hoje, como que tu lida com a crítica, Charles? Olha, eu lido bem. Eu leio que... A única crítica que eu tenho recebido nos últimos anos, até há pouco saiu no jornal O Globo, do Rio de Janeiro, uma matéria agora com a minha reedição pela Globo, pela Record, e o jornal O Globo botou uma matéria lá que eu era panfletário, que não sei o que, no livro Quem Faz Gemer a Terra. Então a única crítica que eu recebo é que as pessoas acham que o livro é muito político e tal. Mas isso daqui a pouco vai passar, o livro vai ficar, eu não me preocupo com isso. Toda boa literatura, ela é a soma de valores sociais, econômicos, políticos e pessoais, psicológicos. Eu acho que o meu livro ele é equilibrado entre essas duas coisas. Enfim. Charles, tu diz que escreve desde os 5 anos. Tu sempre soube que tu ia ser um escritor? Era esse o objetivo que tu tinha ou tu relutou? Sempre soube desde o começo. Fugi de casa aos 17 anos porque minha mãe e meu pai não, mas a minha mãe queria que eu fosse médico, queria que eu estudasse para medicina e eu não queria de jeito nenhum. E quando eu vi que não ia ter negociação, eu pulei a janela e vim embora. E estou aqui. Desde sempre, desde menino, eu sabia que tinha 2 coisas na minha vida, a música e a literatura. Cheguei durante um período a compor, fiz composições, ganhei 2º, 3º lugar em alguns festivais estudantis da canção. Cantava junto com o Rui Biriva, que é até meio meu parente distante, e o Rui seguiu pela música e eu enveredei pela literatura. E eu vou te dizer uma coisa, eu me afastei da música por um motivo bem prático. Eu sou asmático, fui asmático, hoje não sou mais tanto, mas a fumaça de cigarro me dava crise. E como é que eu vou tocar um baile, ou tocar um show, ou então ir para um barzinho tocar se todo mundo fuma? Toda vez que eu fiz isso, eu saí mal no dia seguinte, eu ia parar tinha que usar remédio e tal. Então, como não era inviável biologicamente, eu acabei me dedicando só à literatura, que daí eu me fecho no meu quarto e não tenho mais solitário do mundo, e eu não tenho problema com fumaça de cigarro. E tu tem então o cigarro me salvou de eu não ser músico. Tá vendo? O mundo perdeu um mau músico. Mas ganhou um grande escritor. Não sei se grande escritor, mas talvez um escritor. Com certeza. E tu tem o hábito de escrever todos os dias? Não tenho tempo, André. Eu dou aula hoje é segunda-feira, eu tenho livro para estar falando contigo aqui. Mas de terça a sábado de noite eu trabalho o tempo inteiro. Então eu tenho livro domingo e a segunda. São dias que eu preparo aula, corrijo prova. Mas a leitura tenho escrito sim, muito todos pouco. os dias. Quero ver se no final desse ano eu suspendo as oficinas e vou escrever. Leitura todos os dias. Leitura todos os dias. Ontem à noite ainda fiquei até madrugada lendo um livro maravilhoso sobre as origens do romance. Charles é um grande contista, um dos maiores contistas do país. É o gênero que mais